Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência ao conteúdo da disciplina de cálculo de reatores químicos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os modelos de dispersão, que são mais um tipo de modelo, mais uma família, agrupamento de modelos, para que a gente consiga descrever escoamento não ideais em regiões muito próximas daquela da idealidade, tá? Os modelos, né, como um todo, eles são úteis para que a gente consiga representar os escoamentos reais, para que a gente consiga fazer um aumento de escala nos reatores, que é conhecido como scale-up, ou para que a gente consiga fazer aí o diagnóstico de um escoamento ruim em um determinado reator químico. Existem na literatura diferentes tipos de modelos, né? Esses modelos dependem, obviamente, de características do sistema reacional. Essas características normalmente estão relacionadas em regiões de proximidade do escoamento pistonado, do escoamento de mistura perfeita, ou se esse escoamento está em alguma região de transição entre esses dois modelos gerais. Os modelos de dispersão e os modelos de tanque em série são normalmente considerados como equivalentes, tá? Muito embora a gente não vá considerar estudar os tanques em série aqui na disciplina, eles são muito próximos àqueles ali, dos que a gente consegue observar utilizando os resultados obtidos aqui, né, são muito próximos daqueles que a gente consegue obter utilizando os modelos de dispersão, que são o objetivo de estudo aqui da disciplina, tá? Em ambos os casos, os modelos são usados para a gente conseguir representar desvios pequenos em relação ao escoamento pistonado. A grande aplicabilidade dos modelos de dispersão ocorre em escoamentos turbulentos em tubos, escoamentos laminares em tubos muito longos, escoamentos em leitos recheados, nos altos fornos, nos canais longos ou nos transportadores em parafuso. Primeira coisa que a gente vai considerar o fenômeno da dispersão axial. Primeiro, a gente vai supor que um pulso de traçador é alimentado em um vaso. Esse pulso ele vai se espalhar à medida que ele passa através desse vaso, tá? E para que a gente consiga caracterizar esse espalhamento, a gente vai considerar que está ocorrendo dentro desse tubo algum processo que é análogo à difusão e ele está sendo imposto ao nosso escoamento pistonado. Na prática, o que a gente vai observar? A gente vai considerar que a gente está alimentando aqui um pulso de traçador no tempo t igual a zero, aqui na alimentação do nosso pulso, tá? Esse pulso vai transitando pelo nosso reator e ele começa a se espalhar. Esse espalhamento pode ser ocasionado por diferentes fatores, tais como perfil de velocidade, mistura turbulenta, efeitos de difusão molecular e assim sucessivamente. Ele vai continuar a se espalhar, vai conseguir obter aqui uma distribuição simétrica gaussiana, isso aqui ocorre em instante de tempo t, e a gente vai continuar essa medida até chegar aqui no nosso ponto de medição, onde a gente vai ter finalmente a curva de espalhamento desse traçador como resposta. Essa dispersão que ocorre, ela é denominada como dispersão, né, ou dispersão longitudinal. Não vamos confundi-la com a difusão molecular, que é um fenômeno que a gente está fazendo analogia, mas não é correspondente. Para isso, a gente vai determinar um coeficiente. Esse coeficiente a gente vai chamar de coeficiente de dispersão. Ele vale aqui, ele tem essa letra, essa definição D. E ele representa esse processo de espalhamento. Dessa forma, se a gente tiver um valor de D grande, a gente vai ter uma curva que se espalha rapidamente. Se a gente tiver um D pequeno, a gente vai ter uma curva que tem um espalhamento lento, ou seja, o escoamento vai estar mais próximo do escoamento pistonado convencional. E se esse D for zero, obviamente, a gente não teve espalhamento nenhum, e com isso o escoamento pode ser considerado pistonado. É mais comum trabalhar com o fator D em sua forma adimensional, tá? A forma adimensional dele é definida como um D dividido por U sobre L, onde U é a velocidade de escoamento e L o comprimento do nosso tubo. O D ele é avaliado registrando a forma da curva do traçador ao passar pela saída do vaso. Em particular, a gente vai medir o tempo médio de passagem, o tempo que a curva passa pela saída, que é o tempo médio, que a gente já está habituado, a gente já tinha definido ele nas aulas anteriores. E um fator novo, que é o que a gente está chamando aqui de variância, né, ou medida de espalhamento da curva. A média, né, do tempo médio de residência é definida de acordo com essa característica aqui, com essa função que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. E a variância, que é o fator novo, ela é definida por essa função aqui, tá? Sendo que ela pode ser escrita em sua forma discretizada por essa equação aqui abaixo. Com os valores de variância, a gente tem sempre unidade de tempo quadrado para esses termos, tá? E ele representa, na realidade, o quadrado do espalhamento da distribuição à medida que a distribuição vai passar pela saída do vaso. Se a gente tiver um baixo valor de variância, a gente vai ter essa curva mais achatada, que a gente encontra aqui nessa parte da figura. Se a gente tiver um valor alto aqui, de sigma quadrado, de
variância, a gente vai ter essa curva representada aqui pela letra B. Quando a gente fala do modelo de dispersão, a gente tem que ter em mente que esse modelo considera que o fluido em escoamento no nosso reator PFR ele se sobrepõe em algum grau de mistura com uma magnitude que é independente em relação ao interior do vaso. Tá? Essa condição ela implica em uma grande consideração, que é a gente não tem embolsão estagnante, nem desvio total, nem curto-circuito dentro do nosso vaso. O que a gente tem na prática é o que está representado nessas figuras aqui abaixo. Com o reator pistonado, o PFR perfeito, que a gente estudou nas nossas unidades anteriores, o que a gente tinha era esse perfil plano de velocidade, tá? Que está aqui representado por essa reta. A gente tem um perfil completamente plano, ou seja, todos os elementos de fluido se movem com a mesma velocidade. Aqui, o que a gente tem é esse perfil assimétrico, né? Se eu passar uma reta aqui, vocês vão verificar que a gente tem elementos de fluido que estão adiantados e elementos de fluido que estão atrasados em relação a essa velocidade média das nossas partículas. Essas flutuações elas ocorrem devido aos diferentes perfis de velocidade que ocorrem no nosso tubo, que ocorrem devido à característica do escoamento do nosso fluido, e elas ocorrem devido à difusão molecular e à difusão turbulenta que ocorre no interior do nosso tubo. Com intensidades variáveis de turbulência ou de mistura, as estimativas desse modelo estão sempre oscilando aí entre dois limites. O limite imposto pelo escoamento do reator tubular e do escoamento de mistura perfeita que está lá no outro extremo. Como resultado, o volume do reator que opera dentro desse modelo ele vai estar, obviamente, entre o calculado para o PFR e o calculado para o CSTM. O processo de mistura em si ele consiste basicamente em um embaralhamento, uma redistribuição de material devido à intrusão ou vórtices que ocorre dentro do nosso escoamento, e isso se repete muitas e muitas vezes durante o escoamento do fluido no vaso. E a gente pode considerar esse distúrbio como um acontecimento estático, de forma similar ao que acontece com a difusão molecular. A difusão molecular na direção X é aquela que a gente aprende na disciplina de Fenômeno Transporte 3 aqui no curso, né? E como vocês devem lembrar, ela é governada pela equação diferencial dada pela lei de Fick, que é representada por essa equação aqui abaixo, onde esse D é o que a gente chama de coeficiente de difusão molecular. A gente vai se apoderar daquela equação dada pela lei de Fick, né, e vamos escrever essa equação aqui acima, que é similar à equação da lei de Fick, só que a gente está mudando o coeficiente. Agora o nosso D se chama coeficiente de dispersão axial ou longitudinal. Esse parâmetro D, ele caracteriza unicamente o grau de mistura completa que ocorre durante o nosso escoamento. Os termos longitudinal e axial são utilizados para que a gente traga uma distinção, né, entre os efeitos de mistura na direção do escoamento e mistura na direção lateral ou radial. E isso ocorre por quê? Porque, por exemplo, no escoamento laminar de fluidos através de tubos, a mistura axial ela acontece principalmente devido a gradientes de velocidade, enquanto a mistura radial ocorre devido única e exclusivamente apenas à difusão molecular. Na sua forma dimensional, essa equação vai ser escrita como essa equação aqui do lado, tá? Sendo que o Z é dado pelo UT mais X dividido por L, e o θ significa o tempo dividido pelo tempo médio de residência, ou o tempo dividido pela velocidade dividido pelo comprimento. Esse grupo adimensional dU sobre L é chamado de número de dispersão do vaso, e ele é esse parâmetro, como a gente viu, que mede essa extensão, né, ou grau de dispersão axial que ocorre dentro do nosso vaso. Sendo assim, se eu tiver um dU sobre L que tende a zero, a minha dispersão é negligenciável, logo eu estou no escoamento pistonado. E se esse dU sobre L for um número muito grande, eu vou ter uma grande dispersão, ou seja, eu vou estar mais próximo do escoamento com mistura perfeita. Esse modelo ele tem uma característica muito peculiar de uso, que é que ele normalmente representa de forma satisfatória apenas os escoamentos que não se desviam muito do escoamento PFR. Então, onde é que estão esses escoamentos? Em leitos recheados reais e tubos longos, né, que se a gente tiver escoamento laminar nesses tubos. Fora disso, esse modelo começa a apresentar desvios razoáveis aí de comportamento. Quando a gente fala aqui de escoamentos, né, utilizando o modelo de dispersão, a gente normalmente trabalha com regiões de ajuste, né? A gente vai primeiro ver esse modelo, considerando a dispersão de pequenas regiões, né, pequenas extensões de dispersão, para aquelas regiões onde o valor de dU sobre L é inferior a 0,01. Depois vamos ver aqui para maiores valores de dispersão, quando dU sobre L é maior do que 0,01. Primeiro a gente vai impor um pulso idealizado a um fluido escoando, então a dispersão vai modificar esse pulso. Se a gente tiver pequena extensão de dispersão, né, ou seja, se deu sobre L aqui,
for pequeno, o que a gente vai observar é que a forma de espalhamento da curva não vai mudar de forma muito significativa à medida que o traçador passar pelo ponto de medição, tá? Para esses casos, a solução dessa equação aqui, dessa equação diferencial que a gente está vendo aqui acima, ela não é muito complicada. Ela vai ter uma curva que é simétrica e a equação que representa essa curva é dada por essa aqui, tá? Onde C vale 1 dividido por 2, raiz de π deu sobre L, exponencial desse valor aqui. Essa equação ela representa uma família de curvas gaussianas, que também é conhecida e chamada de curvas normais ou curvas de erro, tá? As equações que representam essa família estão representadas aqui abaixo, para o Eθ, para a família da curva E, para o tempo médio de residência e para a variância aí quadrática. Graficamente, essas curvas estão representadas aqui nessa figura, tá? Essas aqui são as curvas do modelo de dispersão para essa família. Observem aqui que a gente está falando de valores de Deu sobre L muito pequenos, por isso a gente tem aqui regiões de fluxo muito próximas à própria função pulso, tá? A gente tem um espalhamento muito pequeno. À medida que o Deu sobre L vai aumentando de valor, observem que eu vou espalhando mais a minha curva, e observem que aqui, ó, quando eu chego nesse Deu sobre L aqui de 0,0128, a curva de traçador já não é mais simétrica, de forma que a gente pode entender isso aqui como limite superior para usar essa consideração de pequeno desvio que a gente está adotando aqui para essa curva. Agora, partindo para o espalhamento aí do sobre L maior do que 0,01. Para esses casos, a resposta ao pulso é espalhada e ela vai passar por um ponto de medição que tem aí uma medição suficientemente lenta para que essa mudança seja observada na forma das curvas, tá? Como a mistura ela vai se espalhando à medida que ela está sendo medida, a curva E assume uma forma que é não simétrica para a grande maioria desses casos. E aí a gente vai ter uma complicação adicional para essa medição de valores de DU sobre L grandes, que é o que acontece na entrada e na saída do vaso afeta de forma muito substancial a forma da curva do traçador e a relação que tem entre esse parâmetro DU sobre L e o parâmetro da curva. Para esses casos, a gente não tem nenhuma expressão analítica que represente essa curva E, tá? Mas existem curvas que são definidas aí através de métodos numéricos. A curva mais comum e a mais usada é essa curva proposta aí por Van der Laan em 1958. E ela é representada por essa família de equações aqui abaixo. A gente tem a curva para o tempo médio e a curva para o sigma quadrado aí para essas funções. Observem que aqui, quando eu estou na região D sobre L de 0,01, a curva é aproximadamente simétrica, e aí a gente consegue usar aquela consideração anterior que a gente viu para os vasos de pequeno espalhamento. À medida que eu vou aumentando esses valores, ó, observem que ela vai ficando cada vez mais assimétrica, e aí a gente tem uma confusão muito grande. Até chegar na região de U sobre L infinito, que observem, é o escoamento do reator CSTR, né, o escoamento de mistura perfeita que a gente já está habituado. Então, com isso, a gente consegue aqui ter formas de resolver problemas de modelo de dispersão com diferentes caminhos, com diferentes estruturas aí de curvas de escoamento e características de vaso. Esse aqui é o último conteúdo gravado de aula aqui para o canal. A gente vai ter ainda aulas, encontros online ao vivo para discutir essa aula e com webinário de encerramento aí da disciplina. A gente se encontra nessas aulas. Até mais.